Oi gente, eu sou a Carol do blog Reino de Papel e hoje eu venho com a segunda parte do vídeo sobre dicas do que fazer na quarentena, de coisas para acompanhar nesse período. O outro vídeo foi sobre canais aqui no YouTube para você seguir e acompanhar, e se você ainda não viu eu vou deixar no card aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E hoje nós vamos falar sobre podcasts. Eu confesso que por muito tempo eu não queria nem saber de podcasts. Eu não gosto de áudios no YouTube, por exemplo. Se a pessoa me manda um áudio com mais de 1 minuto, é praticamente 100% de certeza que eu não vou ouvir. Tem áudio no meu Instagram que eu nunca ouvi, não faço ideia do que a pessoa queria. Mas eu decidi ouvir um podcast pela primeira vez porque era sobre um assunto muito interessante. E eu acabei gostando. Que coisa! A pessoa que não gosta de áudio no Instagram acabou se rendendo ao podcast. Sendo assim, eu tenho algumas dicas pra você, se você quiser se arriscar também ou se você já gosta e não conhece esses que eu vou indicar. Então, vamos começar. O primeiro podcast, o primeiro canal, não sei, o primeiro programa de podcast que eu vou indicar se chama Depois dos 15. Ele é da Bruna Vieira, que eu indiquei o canal no outro vídeo, pois ela também tem um podcast em que ela conversa com a Awana, que é uma amiga dela que também está muito presente no canal, no blog. A Awana trabalha com ela. Elas são amigas e cada episódio desse podcast são elas batendo papo sobre algum assunto. Elas já falaram sobre vida adulta, viver sozinha, ser solteira. São vários assuntos sobre o universo feminino de uma mulher jovem adulta. É muito interessante, o clima entre elas de amizade, né, faz com que você se sinta entre amigas também, e isso é muito legal. Tem alguns episódios já, então dá pra você ouvir bastante nessa quarentena. O segundo podcast que eu vou indicar, na verdade é um clichê, acho que todo mundo indica ele, mas eu vou indicar também. Ele se chama Bom Dia Óbvios, é da agência Óbvios. E a cada episódio eles conversam sobre assuntos atuais pela abordagem feminina. Então eles podem falar sobre maternidade, sobre empreendedorismo, política, sobre qualquer assunto, mas sempre levando em consideração o universo feminino. E é uma boa forma de ver as coisas e de refletir, pensar um pouco sobre coisas que nos rodeiam e acontecimentos da atualidade. É muito legal, por isso ele é um clichê, porque todo mundo indica, acho que todo mundo ouve, esse é um dos podcasts mais ouvidos e eu indico muito também. Agora, o terceiro podcast é recente, tem poucos episódios, acho que tem uns 5 ou 6 episódios, é o Universo Criativo, é da Femingos, que é a Fernanda, né? Ela tem um canal aqui no YouTube também que é maravilhoso, ela fala sobre criatividade, também indico se você quiser conhecer o canal dela. E a Fê, junto com a irmã dela, Amanda, falam sobre o universo criativo. As dificuldades de viver de arte nesse país, as dificuldades em criar, em se manter criativo, mesmo com tudo que acontece, né, na vida real, além da criatividade, além dos desenhos, além da vida criativa. E a Fê é muito engraçada, então ela fala de assuntos sérios, mas você vai rir muito, pode ter certeza, indico muito. Agora, como eu disse, eu tô estudando inglês e eu tenho buscado alguns podcasts em inglês para ouvir também, para treinar o listening. E eu acabei caindo no mesmo podcast do canal que eu indiquei, que é o canal da Lavender. Ela tem um podcast que é The Lifestyle of Lavender. Além de falar sobre autoconhecimento, aceitação, ela recebe convidados. Cada episódio é com um convidado diferente. Então ela fala dos mais variados temas, totalmente em inglês. E, por exemplo, eu ainda não ouvi todos. Ela tem acho que mais de 100 episódios, faz muito tempo que ela tem esse podcast e eu descobri recentemente. Então eu já ouvi alguns. Pra você ter uma ideia, nos que eu ouvi, ela já falou sobre autoconhecimento, sobre como é ser mãe solteira, sobre dicas para crescimento no Instagram, sobre YouTube, sobre edição de fotos. É sério, é um misto de assuntos
com a mesma vibe do canal dela, que eu falei que é uma coisa assim meio relax, pra você deixar as coisas pesadas de fora. É a mesma vibe desse podcast. E assuntos informativos e legais. Eu gosto muito, e o que me conquistou nesse podcast foi a forma como ela fala. Como eu tô aprendendo inglês, eu ainda tenho uma dificuldade para entender o som, né? Ouvir e entender. Mas o nome dela é Eileen, Lavender o nome dela é Eileen. Ela fala de uma forma assim, calma, e a dicção dela é muito boa, então ela fala de espaçado, sabe? Você consegue ouvir realmente. A primeira vez que eu vi o canal dela aqui foi ela recomendando livros pra gente ler, né? E eu entendi tudo, eu fiquei maravilhada porque eu consegui entender todas as palavras que ela estava falando. E o mesmo acontece com o podcast, então se você está estudando inglês também e quer treinar o listening e está procurando alguém que fale nativo, que fale muito bem, eu indico esse canal. Então, esses foram os 4 canais de podcast que eu indiquei aqui, são os que eu mais ouço e eu acho que você vai gostar também. Se você ouvir algum outro podcast, me indica aqui embaixo, porque eu tô querendo descobrir novos. E curte esse vídeo. A gente se vê por aí nas redes sociais. Tchau!